Gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Butter Queen. E essa live é a nossa live número 1. Da nossa consultoria para os alunos que ganharam essa vaga durante as vendas do Beabá do Butter Queen 5.0, quem foi mais rápido. Exatamente, 50 pessoas aí, muito ligeiras, Sim. que conseguiram em segundos concluir a compra do curso e ganhou como bônus essa 1 hora de consultoria com a gente. Sim. E aí, gente, a gente vai chamar, hoje a nossa aluna é a Jaqueline. A gente vai bater um papo com ela e vamos tirar todas as dúvidas que ela tiver, inclusive se ela tiver dúvida de qualquer coisa, né? De venda, de marketing, de gestão, de planilha, de massa do bolo, do Butter Queen, qualquer coisa. Então é sobre isso que a gente vai falar. E é importante vocês assistirem, porque o que vai ser dúvida dela, com certeza pode ser alguma dúvida aí de vocês. Então ela vai ter 1 hora aí do nosso cérebro para aproveitar aí. E bora falar com a Jaqueline, né, amor? Ela já está aqui, ó. De amor em amor é o perfil da Jaqueline. Vamos lá. Olá, Bom dia! Olá, tudo bom? tudo bom? Bem? E aí, Jaque, tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Nos conta um pouquinho aí quem que é você, para o pessoal te conhecer e tal. E Ok, depois vamos a fundo aí, mergulhar no que a gente puder te ajudar. Espero que a gente tá. possa. Bom, eu sou a Jaqueline, eu tenho 26 anos e eu tô aí nessa luta, nessa caminho agora, né, da confeitaria. Eu sempre trabalhei na cozinha, mas agora eu tô tentando, eu criei, né, agora o De Amor em Amor sozinha e tô tentando. Quando você trabalhou em cozinha, você diz sempre de cozinha doce, de confeitaria, ou você trabalhava em cozinha quente? Eu trabalhava em confeitaria. Era uma loja de bolos caseiros e padaria. Na produção sempre. Isso. A última padaria que eu trabalhei foi no atendimento, não foi na produção. Mas era sempre na cozinha, tipo numa parte mais simples, né? Bolos caseiros, bolos de festa, mais bolos pequenos, nada muito decorado. Era uma coisa bem simplesinha. E o que despertou em você essa vontade de ter o seu próprio negócio, de fazer seus bolos, de trabalhar para você? Então, a confeitaria despertou, acho que foi no aniversário da minha irmã, quando eu e a minha mãe decidiu fazer os doces. E aí a gente foi com a cara e coragem, assim. E aí foi ali que eu comecei a gostar. E eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, mas eu nunca me achei, assim, que eu conseguiria, sabe? Sempre tive medo. E aí foi no meio desse ano que eu comecei. Que aí eu fui mandada embora lá da padaria. E aí eu decidi começar. Entendi. E aí você acompanhando a gente, resolveu arriscar aí e comprar o Beabá 5.0. Sim, acho que tem uns 6 meses que eu comecei assim sozinha, né? A minha mãe me ajudando. E aí foi difícil esses 6 meses, viu? E aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, se eu não entrar pra essa turma da Bruna, esquece bolo, eu não vou mais fazer. Eu vou só trabalhar pros outros, porque é muito difícil. Aí ela falou, não, você vai entrar sim. E aí a gente foi e entrou pra essa turma. E aí foi que falei, não, tá, agora eu tenho um caminho certo para trilhar, eu não tô mais perdida. Que bom. E sua mãe trabalha junto com você? Sim, sim, ela me ajuda em tudo aqui. Você é de São Paulo? Sim, sou de São Paulo, sou da cidade de Santo André. Ah, do ABC. Isso. Legal. Ó, quando a gente tá olhando para baixo, É porque a gente tá fazendo é que a gente tá anotação. escrevendo, tá? Tá bom. Às vezes você vai ver a gente olhando para baixo assim, não é que a gente não tá dando atenção, é que a gente tá anotando tudo, tá? Também tô com o caderno aqui. Ah, então fechou. Jaque, então vamos lá. Acho que já deu pra gente sentir um pouquinho aí do que você faz.
Então, vamos lá. Bora, você tem o seu tempo aí para aproveitar. Pode perguntar o que você quiser. Vamos começar. Então, eu não tenho levantamento de nada, né? Até porque eu tô muito perdida. Então, meu começo vai ser agora. Eu decretei que eu vou começar oficialmente agora em janeiro. Então, Uhum. esse mês de dezembro, até praticamente não tô fazendo nada. Eu não fiz nada pro Natal, não divulguei nada, porque eu tô tirando esse tempo para aprender, para assistir todo o curso e pesquisar bastante. Principalmente a parte, acho que logística, né? Que eu sou totalmente perdida. Então, eu queria tipo, começar a pensar. Eu estou pensando no tamanho dos bolos, se eu vou. Até então, eu cobro por quilo, mas está sendo assim uma bagunça. Então, eu estou tentando migrar. Estou tentando migrar para cobrar por fatia, que eu acredito que seja mais fácil e mais correto, né? Então, acho Uhum. que eu estou começando por aí. Uhum. Aí, Na verdade, nessa queria. questão de cobrar por quilo e fatia, não tem um certo e um errado, tá? Não tem assim, ah, esse é o mais Sim, correto. Tem o que é melhor para você, mas a gente vai falar mais é, sobre isso quando terminar. aí é isso. Eu cobro por quilo, mas assim, nunca entrego certo, né? Pelo menos, semana passada me pediram 2 quilos, eu entreguei 3. 3, quase 3,5. Então, pra mim, o quilo não tá dando certo. O quilo pra gente, principalmente pra gente que trabalha com massa manteigada, com recheio mais denso, com buttercream, é muito difícil da gente cobrar por quilo, porque ele nunca vai sair a mesma coisa. Assim, a gente Não. consegue, por exemplo, um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu sei, eu tenho certeza que ele vai pesar entre 2,5 a 2,800. Se você seguir certinho lá a planilha que a gente deixa para você de quantidade de item de cada coisa que você coloca no seu bolo. Então a gente tem essa margem. Mas como que você vai cobrar do seu cliente? Você fala assim: ah, é um bolo que serve 20 fatias, só que ele tem entre 2,5 e 2,800. Dá um nó na cabeça do cliente essa questão de que Uhum, trabalha com esse tipo de bolo que é um pouco mais pesado. Porque é diferente de você trabalhar um bolo levinho, um pão de ló, por exemplo, que você bota lá na balança e vai dar 1 quilo e pouco, um bolo que dá, sei lá, um monte de fatia. Porque, né, ele vai ser um bolo mais largo, não tão alto, uma massa muito mais leve, um recheio mais levinho. Então é mais fácil para quem trabalha com esse tipo de massa cobrar por quilo. Para gente que trabalha com um bolo mais pesado, mais alto, né, que tem um tipo diferente de corte, é tudo diferente pra gente. Então, o mais ideal, né, nesse caso, né, como eu te falei, não tem certo e não tem errado, mas o ideal é realmente a gente cobrar por fatia, né, dar esse direcionamento para o cliente por fatia. O cliente, com certeza, você já está vendendo por quilo, ele sempre vai te perguntar, mas quantos quilos dá? E aí você tem que uhum, dar esse direcionamento para ele. Você fala assim, olha, eu trabalho com uma massa manteigada, que é um pouco mais pesada, que vai ficar um bolo mais pesado, mas é um rendimento de tantas fatias, de mais ou menos tantos gramas por pessoa, né? E aí você dá esse direcionamento para o seu cliente. E o mais importante que você tem que fazer quando você quer vender por fatia é ter um vídeo bem explicativo para o seu cliente de como ele vai cortar o seu bolo. Porque, por exemplo, se você der um bolo de 15 centímetros de diâmetro para ele, e ele cortar lá do jeito que todo mundo corta o bolo, cortar lá um triângulo de fora a fora e dar essa fatia inteira para o convidado dele comer, nunca vai dar as 20 fatias que você promete para ele. Então tem que ter um sim, vídeo explicando para o cliente como ele faz o corte desse bolo. Senão, ele vai falar assim: ah, ela me vendeu por fatia, mas não deu 20 fatias. Então, sempre que for trabalhar por fatia, tem que ter tudo muito bem explicadinho para o cliente. Senão, depois a reclamação pode vir para você, entendeu? Então, a gente tem que se munir de todas as armas possíveis, né? Para o cliente entender como é o nosso trabalho. sim, entendi. Inicialmente aí, é assim, pensa sempre, não inicialmente, isso para o resto da vida, né? Pensa sempre no bem-estar do cliente. Então, qual que é a melhor forma dele ser instruído? Aí depende muito. Tem pessoas, eu já vi alunos super criativos e tal, que fizeram como se fosse um panfletinho, nesse panfletinho desenhado as etapas de corte do bolo. Eles entregam esse panfletinho para todo o Legal. bolo. Mas Uhum. mas assim,
tudo depende da sua criatividade e tal. Mas esse também pode ser um caminho. Você pode também fazer um QR Code que ele vai ler lá com a câmera dele, vai abrir um videozinho de como você corta. Em vez de você falar para ele, entra no meu Instagram, no meu destaque tem tal coisa. Se você der um direcionamento mais fácil para ele, é melhor, tá? Em vez de falar, entra lá. Ou então pegar o vídeo mesmo, que seja um vídeo rapidinho, não tão pesado, e manda lá no WhatsApp para ele ver. Então tem que ser fácil esse caminho para o cliente. Você não pode falar assim, olha lá nos meus destaques. Porque senão o cliente vai falar, putz, né? Vou ter que entrar no Instagram dela, procurar o destaque, assistir todo o vídeo. Você tem que facilitar a vida do seu cliente também. Você, não sei se você, é que eu não tenho nada aqui agora para te mostrar, mas é assim, ó. Não sei se você viu, acompanhou a gente montando as caixinhas que vai chegar para vocês. Sim, dos brindes. Na frente da caixinha, na embalagem do lado de fora, a gente colocou um adesivo bem destacado e escrito assim, pare, não abra. E aí embaixo tem algumas instruções que a gente gostaria que vocês seguissem. E aí, ou seja, aquilo ali, qual que é a intenção daquilo? Primeiramente, chamar a sua atenção para que você execute uma ação. Então, por exemplo, se você entrega um bolo, aí você faz uma cartinha ou alguma coisa destacada, que na hora que o cliente abrir, a primeira coisa que ele vai ver é aquilo, aí nessa cartinha você fala, pare, não corte, não abra o bolo antes de ler essas informações abaixo. Aí você coloca suas informações importantes e esse QR Code, que esse QR Code joga para um vídeo seu, por exemplo, do IGTV, que você já tem gravado, instruindo o cliente a como cortar o bolo. Então, esse é um caminho legal também. Então, se preocupe bastante com isso. E outra dica que eu ia te dar, na verdade não é dica, é mais uma clareza, né? Quando a gente fala, se você olhar lá na nossa planilha na planilha de componentes, a gente fala, tanto de massa, para um bolo de 15 centímetros, é tanto de massa, tanto de recheio, tanto de buttercream, tanto de calda, mostra tudo ali. E aí embaixo fala assim, por exemplo, bolo de 15 centímetros tem, acho que 2.635 gramas. Então, 2,6 kg mais ou menos. Aí se você vê embaixo, tá falando assim, tamanho por fatia, média de 100 gramas por fatia. Se você fizer essa conta, 100 gramas para 2.600 do tamanho do bolo, você vai chegar em mais de 20 fatias. Mas aí é importante o que a gente fez. A gente tirou aquilo que é a cobertura do lado de fora, que é o buttercream. Então, aquela primeira fatia de buttercream, normalmente, quando a Bru vendia os bolos, ela tirava aquilo. Então, por isso que a gente tirou do cálculo. Então, a gente considera esse bolo que ele tem mais ou menos 600, 650 gramas de buttercream, certo? O bolo em si, aquela montagem que a gente faz de massa, calda, cinta, recheio, que dá, né, aquele bolo montado na forma, é aquilo que eu conto a fatia. Não, eu não conto a fatia depois dele pronto, espatulado, decorado. Né? Exato. Mesmo porque muitas vezes o cliente não vai comer a decoração. Sim, eu tava explicando isso pra minha mãe esses dias. Que eu tinha visto você falar que o que conta é massa e recheio, né? Não é Exato. a cobertura. E eu falei, então o que tem que ter 2 kg, massa e recheio. O resto, decoração, não conta. Perfeito. Eu aprendi isso essa semana. É isso aí mesmo. É isso aí. É claro que, por exemplo, quando a gente está falando de uma festa um pouco maior, né? Quando a gente está falando de um casamento, de uma festa de debutante, que a gente está falando de um bolo muito grande, esse número de fatias diminui. Porque esse tipo de festa... O tamanho de fatia. O tamanho, né? Em vez de 100 gramas, né? Então, por exemplo, um bolo de 20 centímetros me rende... Um bolo de 15 centímetros me rende 20 fatias de 100 gramas. Só que para um casamento ele vai me render muito mais. Porque esse tipo de festa tem mesa de doce, tem sobremesa, tem um jantar muito longo, tem bebida alcoólica. Então, assim, quando a galera vai fatiar esse bolo, é uma coisa mais simbólica, né? Não é assim, eu vou comer um monte de bolo. Né? Então, quando a gente está falando aí de um evento maior, a gente vai fazer um cálculo de 50 a 80 gramas por pessoa. Então, se me rende 20 fatias no bolo de 15, ele pode me render até 40
né? Porque eu vou cortar um pedacinho menor. Então, isso, né, nós como confeiteiras e a gente que vende o bolo para o cliente tem que estar muito claro para o seu cliente. Então, por isso que é muito importante a gente fazer lá com ele, qual é o tipo de festa, o que vai ser servido, tem mesa de doce, tem outros doces, tem sobremesa. É importante você fazer esse tipo de pergunta para o seu cliente para você saber direcionar ele na quantidade de bolo para ele. Senão, ele vai falar assim, meu casamento são 100 pessoas. Aí você fala assim, legal, você precisa de 10 quilos de bolo. E aí vai sobrar bolo pra dedéu dele. E ele vai ficar muito bravo com você. Vai falar, putz, a confeiteira quis ganhar dinheiro em cima de mim. Porque A Jaque me sacaneou. a Jaque me sacaneou. Sobrou mais da metade do bolo. O que eu vou fazer com 5 quilos de bolo sobrando e tal? E aí o cliente pode ficar nervoso com você. Então, a não ser que, né, o cliente fala assim, não, eu quero que sobre mesmo porque eu quero um bolo de 3 andares todo verdadeiro. Né? Aí tudo bem, você está alinhada com o seu cliente, ele sabe o que vai esperar, ele sabe que vai ter sobra. Mas a gente tem sempre que partir do princípio que o seu cliente não sabe de nada, tá? Uhum. Ele não sabe absolutamente de nada. Se você falar para ele que um bolo tem 15 centímetros e rende 20 fatias, e ele recebeu o bolo, ele pode virar para você e falar assim, nossa, que bolo pequeno. Eu acho que esse bolo não rende 20 fatias. Porque na cabeça dele é outra coisa, ele não entende, né, daquele processo que a gente faz. Por isso que é sempre bom a gente, né, entregar um lado visual para o nosso cliente. Falar assim, olha, meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro e vai ter 15 centímetros de altura, que corresponde a 20 fatias. A essa foto, é legal, sei lá, sempre tira uma foto com uma pessoa do lado, com algum material, com a sua mão, com uma caneta, qualquer coisa, com os tamanhos de bolo que você faz, nem que seja, não precisa ser uma foto produzida, para o cliente entender o tamanho do bolo. Porque eu, quando vendia bolo, eu já sofri muito isso, do cliente receber o bolo e falar assim, nossa, Bruna, esse bolo é muito pequeno, não vai dar. E eu falava assim, não, vai dar sim, porque lá quando eu fazia, não tinha ninguém para me direcionar para falar isso para mim. Então eu acabava me ferrando, porque o cliente ficava bravo comigo logo que recebia o bolo. Quando ele cortava o bolo e eu explicava para ele, depois ele me ligava e falava assim, Bruna, deu tudo certo, deu o bolo perfeito, deu... Mas é ruim a gente já ter um impacto negativo com o cliente logo de cara. Então, se a gente já der um direcionamento para ele certinho de tudo como funciona o nosso trabalho, a nossa vida e a dele fica muito mais fácil. O que eu vejo é que eles já chegam muito certo, né? Eu quero um bolo assim, 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 de 2 quilos e pronto. Aí eu fico meio perdida no que falar, no que, sabe, como me impor nesse momento. Aí eu falo, tá bom, um bolo de 2 quilos. Aí sempre vai um pouco a mais, porque eu acho que é até mais seguro para mim ir um pouco a mais do que ter essa reclamação de, nossa, que bolo pequeno, nossa, não deu. Então, para mim, é uma parte difícil ainda. Mas assim, mas o mais importante, quando o cliente chega decidido assim, ou normalmente ele já teve alguma experiência com você, se é isso legal, ou normalmente ele já teve experiência com alguma outra confeiteira ou com algum outro bolo, que seja. E ele fala, 2 quilos é o que serve para mim. E aí você tem que mostrar o quê? Mostrar o seu valor, mostrar o seu conhecimento, principalmente se o cliente não te conhece. Então, o mais importante disso é faça perguntas. E faça perguntas inteligentes. Cria um roteiro de perguntas básicas que você tem que fazer para o seu cliente. Então, quantas pessoas vão ter na festa? Que tipo de festa é? Se é festa para criança, se é festa para adulto. Então, todos esses detalhes que vai fazer você aprofundar. E às vezes o cliente fica se perguntando, caramba, nunca ninguém nem me fez tanta pergunta assim. É uma confeiteira, ela faz bolo e pronto. Exato. Então mostra assim, mostra primeiro preocupação que você tem em atender bem o seu cliente e mostra que você sabe daquilo que está fazendo. Você não é uma pessoa atrás do fogão simplesmente cozinhando. Você é uma confeiteira que sabe do processo e está desenvolvendo algo muito especial para o cliente. E o que é importante é que você não é só isso, você tem um negócio. Exato. Né? Quando o cliente entende isso como um negócio, ele não vai reclamar do seu preço. Ele não vai reclamar, nossa, não vai falar, tá caro. Então, ele vai entender melhor
essa questão. Mesmo porque, por exemplo, se esse cliente veio da Sodier, por exemplo, ele costumava comprar bolo na Sodier, que tem um bolinho mais leve, né? Eles têm uma massinha mais leve, trabalham ali com pão de ló. Então, o bolo de 1 quilo da Sodier vai ser bem maior do que um bolo de 1 quilo nosso, que trabalha com massa amanteigada. Tá? Então, a gente tem aí já uma diferença de tamanho gigantesca. Então, se ele já está acostumado com esse padrão de bolo, quando ele vê o seu bolo, ele pode entender que é pequeno, né? Então, é importante você alinhar sempre as expectativas do cliente. Então, se ele veio a primeira vez que você não conhece o seu trabalho, você tem que explicar para ele como funciona o seu trabalho, tá? E é uma mudança de mente até pra mim isso, porque eu trabalhei um tempinho na Sodier e eu vi um bolo de 2 quilos, era gigante, de 3 quilos era enorme. E aí, quando eu comecei a fazer, eu me media pelo tamanho do deles. E aí passava horrores. E aí eu tô me educando e educando minha mãe, porque ela fala, esse bolo tá muito pequeno, Jaqueline, não tá certo. Aí eu peço e falo, não, tá sim, é 2 quilos, tem 2 quilos aqui. Então é uma mudança que a gente tá tendo primeiro, para poder passar isso para os nossos clientes, porque aqui tá todo mundo acostumado com pão de ló, com recheio mais leve. Então eu pelo menos não conheço ninguém aqui na região que faz esses bolos mais altos, massa amanteigada. Então, para mim tá sendo novidade também. Então eu tô me reeducando. Isso é bom. Isso é muito bom. Se não tem ninguém na sua região que faz isso, isso é uma ótima oportunidade de você se destacar muito se você fizer um negócio bem feito. Essa questão de tal, por isso que a gente que trabalha com esse tipo de massa tem que cobrar por fatia. Porque se você acha nessa diferença, imagina o cliente, né? O cliente vai entender. Então você já tem que explicar logo de cara para ele, falar assim, olha, meu tipo de trabalho é diferente. Eu trabalho com outro tipo de massa. Por isso que eu não cobro por quilo. E eu não cobro por quilo por esse fator. E aí ele vai entender quando você falar. Porque um cliente que procura a gente, que faz esse tipo de bolo, ele vai primeiro no visual, né? Então, nossa, olha esse bolo é alto, esse bolo é reto, esse bolo tem uma decoração diferenciada, que é totalmente diferente de um bolo da Sodier, por exemplo. O bolo da Sodier é sempre igual, né? Sempre um bolinho retangular, igual lá, cobertinho, já é, pronto, essa é a proposta deles, né? Se a pessoa quer comer, vai lá rapidinho e compra. Mas uma pessoa que procura a gente, ela quer um bolo diferenciado, ela já tá pensando numa outra experiência. Então, tem que explicar, deixar isso muito explicadinho para o cliente, que são trabalhos diferentes, né? Que aí ele vai entender um pouco melhor. Sim. E, amor, tem um negócio que você falou que eu acho legal a Jaque anotar isso daí, que é tamanho de fatia por evento, né? Por festa. Sim. Festa que você está fazendo, qual que é o tamanho de fatia média? Então, o padrão, se a gente está fazendo, sei lá, para um aniversário em casa, que seja para poucas pessoas, 100 gramas. Tá. Se for para um casamento, uma festa maior, aí você calcula quanto? De 50 a 80. Ai, Bruna, mas quando vai ser 50, quando vai ser 80? Isso que vai mandar é o tipo de festa, o que vai ser servido, qual é o cardápio, se tem bebida alcoólica, qual é o tamanho da mesa de doce, se tem sobremesa. Por exemplo, vou te dar dois exemplos. Quando eu trabalhava com evento, eu fazia alguns eventos para o pessoal de igreja evangélica, que não bebe bebida alcoólica, né? Então, assim, eles tendem a consumir a alimentação em muita quantidade, muito maior, porque você não está bebendo, né? Então você tem mais tempo para comer, né? Então você fica lá sentado, ó, mandando ver na comida, porque você não está bebendo bebida alcoólica. Quando você está bebendo bebida alcoólica, você meio esquece da comida, né? Então é um evento que vai precisar de muito mais comida, né? Tanto da parte salgada quanto da parte doce. Então, você precisa saber isso do seu cliente, né? Qual é o tipo da festa dele, qual é o tipo dos convidados dele, se vai ter bebida alcoólica ou não. Você viu que até uma pergunta de você fazer para o cliente se é uma festa que envolve muitas pessoas evangélicas ou não. Na verdade, você não precisa nem chegar nessa talvez pergunta. não assim, dessa forma, né? Mas você entender isso dele, porque é importante realmente. Porque a pessoa que não consome bebida alcoólica... É só perguntar, vai ter bebida alcoólica na festa ou não vai? Boa, né? Não precisa perguntar da religião da pessoa, não precisa perguntar nada. Né? Pode causar um certo desconforto na pessoa.
Mas Sim. assim, perguntar, vai ser servido bebida alcoólica? Qual é o tipo de festa? Qual é o tipo de evento? E aí isso vai te dar um direcionamento. Porque festa, né, festa grande que não tem bebida alcoólica, as pessoas tendem a comer mais. Né? Então Sim. você tem que ter esse clique aí, porque aí com certeza 50 gramas de bolo não vai dar. Né? Uhum. 50 gramas de bolo vai ser pouco. E aí tem que pensar sempre nesses E fatores. se for festa grande, por exemplo, no casamento do seu irmão, perguntar se vai ter outros tipos de sobremesa antes do bolo, Antes né? do bolo. Porque, por exemplo, no casamento do meu irmão, é claro que era o casamento do meu irmão, eu queria que ele tivesse um bolo lindo, maravilhoso, gigantesco, né? Então eu fiz um bolo de 4 andares, sem ligar nem um pouco para a quantidade de convidados, porque 4 andares de bolo dá para mais de 250 Você pessoas. só pensou no perfil do bolo. Eu né? só pensei que eu quero um bolo de 4 andares na mesa. Só isso que eu pensei. Sim. Só que o casamento do meu irmão teve um jantar enorme, um monte de comida, teve bebida alcoólica. Eu fiz uma mesa de doces gigantesca. Eu acho que eu fiz 8 doces por pessoa. Então, assim, já tinha muita coisa. E teve doce do buffet. E aí, antes de cortar o bolo, eles serviram a sobremesa do buffet, que era enorme. Assim, era uma mousse de chocolate. Uma taça desse tamanho de mousse de chocolate, com chantilly, morango em cima e pra cima. A galera já tava aqui, ó, de comer. Não aguentava mais. Então, era um bolo de 15, 20, 25, 30 centímetros de diâmetro. Serviu de 15 e um pedaço de 20, o resto sobrou. O resto sobrou tudo. Né? A gente saiu distribuindo o bolo para geral. Inclusive, minha mãe deve ter bolo congelado no freezer dela até hoje. Porque a minha mãe não joga coisa fora. Mas aí é isso, né? Você pensa sempre no perfil da festa, né? Então, essas perguntas para festas grandes são importantes da gente fazer. Até para festa pequena, né? Assim, eu vou fazer um aniversário para 10 pessoas aqui na minha casa, mas o cliente se sente cuidado por você, né? Quando você faz algumas perguntas para ele. Você não tá simplesmente, legal. Fazendo pergunta por fazer. Fazendo pergunta por fazer. Igual a gente fez uma live uma vez com a Jufans, eles que falam sobre vendas, para a gente tirar o cliente da nossa cabeça como se ele fosse, né, um saquinho de dinheiro andando com perninhas. Né? Quando você simplesmente ele fala, eu quero 2 quilos de bolo, você fala, tá bom, de morango de chocolate, pronto, vendeu o bolo para o cliente. Mas você trata ele de uma maneira diferente, você tirou o saquinho de dinheiro com perninhas e está tratando ele realmente como uma pessoa que está fazendo uma festa, que está procurando uma experiência bacana. Então a gente acaba envolvendo o cliente de uma maneira diferente. E esse cliente acaba voltando. Porque ele foi bem tratado desde o seu atendimento até ele receber um bolo incrível na festa dele. E você fazendo esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, pensa sempre que você está fidelizando um cliente. Você não está fazendo uma venda pontual. A sua ideia é sempre ter clientes fiéis. Sim. É porque se você não fidelizar os seus clientes, você só vai ficar fazendo rotatividade de cliente e seus pedidos vão ser pouco, né? Porque, por exemplo, uma pessoa vai pedir bolo quantas vezes na vida? Vai pedir, por exemplo, vamos pensar aqui em casa, vou pedir bolo pro meu aniversário, pro aniversário do Fernando, pro aniversário do Eloá, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Sei lá, 6 vezes por ano eu vou pedir bolo. Isso é pouco? Isso não sustenta o negócio, né? Normalmente as pessoas que compram esse tipo de bolo, eles precisam ser fidelizados para ele voltar a todo momento, né? Então assim, eu tenho uma cliente que tá grávida, né? E ela fez o bolo do chá revelação comigo. Já fideliza essa cliente ali logo de cara, que você sabe que ela pode querer todo mês um bolo de aniversário pro filho dela. Então, se você fidelizar, se você já tratar ela de um jeito diferente, você sabe que todo mês vai ter um pedido. Então, assim, não adianta a gente tratar isso como pontual, sabe? O cliente chegou, fiz um bolo para ele e pronto. Né? Você tem que fidelizar ele para ele voltar sempre. Porque se todos os seus clientes forem fidelizados e voltarem sempre, você sempre vai ter muito pedido. E aí faz uma lista. Uma lista de clientes. E aí você tem uma planilhinha do Excel ali com tudo listado e com datas importantes. Então, por exemplo, você sabe a data que é de aniversário do cliente. Aos poucos que você vai se aproximando dele, você vai saber na data de aniversário, não sei, da esposa ou do esposo e tal. Esses negócios importantes já para você antecipar alguma coisa e para você manter um contato
e mostra a preocupação que você tem, mostra profissionalismo, mostra que você tem um controle sobre o seu negócio e sobre os clientes que Sim. têm relação com o seu negócio. Então, assim, ó, esse ano você fez o meu bolo de aniversário. Então, você anotou lá o meu nome, a data do meu aniversário, meu e-mail, meu WhatsApp, tá tudo anotado lá na sua planilha. Quando chegar perto do meu aniversário ano que vem, você vai me mandar uma mensagem. Oi, Bruna, tudo bem? Olha, vi aqui na minha agenda que tá chegando o seu aniversário. E aí, já vamos começar a pensar no seu bolo? Né? Você realmente trazer isso pro cliente. Nossa, passou. Passou. Nada. Então, o cliente ele vai sentir um carinho especial. Ele fala, poxa, olha que legal, ela tá lembrando, né? Ela notou que era meu aniversário. Porque às vezes o cliente esquece também de pedir, né? Às vezes, sei lá, um dia antes ele vai falar, nossa, meu aniversário amanhã eu não pedi nada. Vou no Amor aos Pedaços comprar um bolo, né? Mas se a Jaque me mandou uma mensagem um mês antes para falar sobre isso comigo, meu bolo já tá lá certinho, encomendado, pensado, sonhado, Garantido. maravilhoso, garantido. Isso é incrível, eu anotei aqui. Outra coisa que você comentou até, já que foi da parte de logística, né? Como fazer essa parte e tal. Acho que talvez você tenha dúvida de como entregar isso para o cliente. Sim, Assim, ó, o caminho mais fácil, o caminho mais simples é você jogar a responsabilidade da entrega para o cliente. Então, eu tava pensando nisso. é você fazer o bolo tal e falar, pode retirar tal hora, tal dia e combinado. E aí o cliente fala, eu que tenho que retirar, é melhor você retirar, tal, já, porque se eu tiver que contratar algum transporte vai ficar muito caro. Então é melhor que você retire e a gente não tem custo de frete para isso. Retira aqui, tá tudo certo. Eu te ensino como transportar, como colocar no carro, e aí você vai passar as instruções para o cliente que ele tem que colocar no chão do carro, que fica mais seguro, que ele tem que ir com o ar-condicionado do carro ligado se possível. Se não tiver ar, ir com os vidros abertos para poder refrigerar ali e tal. Então você vai instruir ele da forma correta. É aquela questão, né? Sempre partir do princípio que o cliente não sabe de absolutamente nada. Exato. Então, assim, ele não sabe que se o bolo ficar 5 horas debaixo do sol dentro do seu carro, o bolo vai desmoronar. Ele não sabe disso. Por mais óbvio que isso possa parecer para você, para ele não é, né? Então, para ele não é. Então, assim, ele, vou passar na Jaque antes para pegar meu bolo e depois eu vou no mercado fazer compra. E aí eu vou deixar meu bolo lá estacionado no mercado, tá fazendo 30 graus hoje, o bolo vai ficar lá esperando. E aí ele vai chegar e o bolo vai estar o quê? Desmoronado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai. Só que ele não sabe disso. E se você não falar, se você não der um roteiro para ele do que ele tem que fazer, o bolo dele vai cair, ele vai botar a culpa em você. Exato. Sim, com certeza. Então, isso daí é legal você deixar formalizado. Sim. Na forma que você está trocando comunicação com o seu cliente. Normalmente, hoje, a gente fala pelo WhatsApp. Então, deixa isso formalizado para ele na mensagem que você está trocando com ele. Então, ó, a data de retirada é dia tal, 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 tal. E aí você deixa escrito lá, lembrando que o bolo deve ser retirado e levado até o local e ser refrigerado o mais breve possível, não podendo ficar determinado período sem refrigeração. Por exemplo, em um lugar quente, assim, é uma Não, festa ao ar livre, e o deve bolo vai ficar embaixo do sol, né? É óbvio que um bolo embaixo do sol, não importa a cobertura que ele tenha, tá? Não importa se ele é de branquinho, de chantilly, de chantilly, de pasta americana, não importa. O que for, vai dar ruim. O bolo não pode ficar embaixo de sol, né? Então a gente tem que deixar isso muito claro para o cliente. E aí a gente começa a deixar claro porque a gente sabe, né? A gente já brifou esse cliente, a gente já sabe que tipo de festa que ele vai ter, porque eu perguntei lá no início para ele, né? Eu já perguntei como que era a festa dele, então eu já sei o que falar para ele, né? Mas deixar, olha, então o cliente vai retirar o bolo amanhã, você vai mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, cliente fulano de tal, sua retirada amanhã, tal horário. Seguem aqui abaixo alguns cuidados que você precisa ter para retirada, transporte e armazenamento do seu bolo. E aí você já escreve um textinho todo certinho para mandar para ele. Uma para você auxiliar esse cliente, né, para você dar um caminho do que ele tem que fazer, e outra
para estar registrado que você falou isso para o cliente. Não simplesmente, eu liguei para o cliente, expliquei para ele que o bolo tem que estar gelado, que ele pôs no chão do carro, porque depois se acontecer alguma coisa, você não tem como provar que você falou isso para ele. Então, tudo sempre por escrito, tá? As pessoas esquecem, Ontem à noite, o Fernando virou para mim, sei lá que horas era, meia-noite? Meia-noite e pouco? Meia-noite. Amor, amanhã a gente tem live 10 horas da manhã. Vai começar a nossa consultoria, beleza? Virei dormir, acordei de manhã, ele olhou pra minha cara 10 horas da manhã, está pronta? Eu falei, pra quê? Então, a gente tem live, hoje começa a consultoria 10 horas da manhã. Eu falei, não lembrava, saí correndo. Por isso que a gente atrasou um Por pouquinho isso que a já. gente atrasou. Então, assim, as pessoas não lembram daquilo que você fala pra elas, Sim. né? Então é bom ter registrado, porque aí você tem como provar, eu te falei. Verdade. Certo. O que mais? Mais alguma dúvida que você tenha? Eu acredito que Instagram. A gente usa muito Instagram como portfólio, né? Uhum. Como deixar as fotos. Acho que é mais um problema meu. Eu tenho muita vergonha de aparecer. Aí eu também tenho muita vergonha de... Eu não sei se coloco o preço no Instagram já fixo, ou se eu deixo só para fechar na hora do atendimento no WhatsApp. Ó, Sou meio perdida nessa questão. eu sou 100% a favor de você ter seu cardápio online, o seu menu ali, né? Online e registrado com preço, tudo certinho para o seu cliente visualizar no Instagram. Você colocar ele num destaque ali, tudo certinho. Porque pensa você, as pessoas gostam de facilidade. Então, quanto mais facilidade e melhor caminho você atribuir para o seu cliente, mais facilidade ele vai ter. Então, o contato com você vai ser mais prático. Na hora que ele já olhar o seu cardápio, tudo mais, de bolos e tal, ele já sabe até o linguajar que ele vai usar com você para falar de uma possível encomenda que ele tenha. Então, você montar um cardápio virtual ali e tudo mais, que ele consiga ver, bem prático, eu acho que isso tem que estar no seu destaque. Tem que estar ali informado o preço, não tenha medo. Tem que estar, não, porque o concorrente vai ver. O concorrente não vai comprar seu bolo, entendeu? É o seu cliente, você está trabalhando para o seu cliente, então... Só que aí a gente tem um outro porém, né? Que a gente trabalha com produto personalizado. E personalizado não tem como você dar o preço ali logo de cara. Então, assim, você vai deixar lá assim, no seu cardápio, por exemplo, no final lá, durante um ano, eu bati muita cabeça, né? Mas no último ano, assim, que eu fiz venda de bolo, eu decidi vender por fatia, o que mudou muito minha vida, né? E o que eu fazia? Eu tinha um cardápio lá pronto, eu já fiz o preço do meu bolo para qualquer sabor, né? Qualquer sabor que o cliente pedisse, o valor ia ser sempre o mesmo, porque a gente tem uma margem muito pequena para mais ou para menos. Então a gente consegue arredondar esse valor e pronto. Né? Quando você, assim, a não ser que, sei lá, você trabalhe com brigadeiro com chocolate Nestlé e um negócio de pistache com pasta de pistache natural, que com certeza, assim, vai ser uma diferença muito grande de valor, né? Mas você consegue ter um cardápio ali com mais ou menos a mesma base, cobrar sempre a fatia do bolo sempre igual. Então vamos definir que a fatia do meu bolo custa R$10. Então lá tá definidos os sabores do meu bolo no meu cardápio virtual, tá definido quais tamanhos de bolo eu vendo, porque você pode optar, por exemplo, por vender só bolo de 11 e 15 centímetros se você quiser. Que são bolos que saem muito, né? Principalmente se você tá começando, é um bolo que tem muita saída, tá? Não precisa começar assim, eu preciso ter o de 11, de 15, de 17, de 20, 25, de 30, você não precisa ter todos. Tá? Você pode começar. Eu tava pensando em colocar pelo menos 3 tamanhos, pelo menos no começo agora. Sim. Boa. Se você tiver, por exemplo, um bolo de 10, um de 15 e um de 20, você consegue fazer até um bolo de 3 andares, por exemplo, né? E aí você consegue definir também toda a sua matéria-prima. Então, assim, eu tenho formas já desse tamanho, eu não preciso ter 1 milhão de formas, e aí, pronto, defini. Então, para você montar esse cardápio, você entrega para o seu cliente que o seu bolo é tanto
só que esteja muito claro para o cliente que a decoração é para definir o valor ainda. Porque não tem como você colocar o valor da decoração no cardápio virtual, porque vai depender muito do cliente, do que o cliente quer. Você coloca os preços bases e, Sim. e coisas E deixa lá né? bem grande, que ainda vai ter um acréscimo de valor. Porque senão ele vai achar que o seu bolo com orquídeas e macarrões e folha de ouro custa aquilo. E aí você vai falar assim, nossa, mas o seu preço tá lá no cardápio, como assim? Aí você vai falar assim, e aí você não vai saber se explicar. Então tem que estar muito bem definido. O que eu fazia, é claro que ninguém precisa fazer isso, né, sempre. Eu tinha definido algumas decorações, né? Então eu tinha a foto dos meus bolos. E aí eu joguei isso num site, eu fiz um site e coloquei lá. Ah, esse bolo aqui, dessa decoração, tem tal, 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 tal tamanho, e cada tamanho custa tanto, 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 tanto. Foi isso que eu fiz no final. Então eu tinha esse site tudo definidinho assim. Mas não precisa ter Mas isso. é que você foi criando um portfólio muito grande, É que eu né, tinha um amor? portfólio muito grande já, né? Quando eu comecei a fazer isso. Então, assim, eu já tinha muita foto, eu já tinha feito muito bolo. Então, assim, mesmo que o cliente quisesse mudar só a cor e tal, o preço da flor, do macarrão, ia ser sempre o mesmo, né? Não ia mudar tanto. Então, a não ser que, sei lá, desce na minha cabeça, ai, agora começou a moda do origami cake. Eu quero fazer origami cake e vender para o meu cliente. Aí eu ia ter que fazer um novo bolo, porque é um curso totalmente diferente. Mas eu fazia isso, eu já tinha as fotos, mas assim, eu tinha um portfólio gigantesco. Então, para mim era mais fácil fazer isso. Mas você pode fazer um cardápio virtual, deixar claro para o cliente que o custo do bolo é esse, só que, por exemplo, isso é o valor do meu bolo espatulado. Então, assim, o bolo o cliente quer um bolo listradinho, né? Um bolo coberto com butter cream, listrado amarelo, com um trabalhinho de bico em cima, só. Você não precisa cobrar uma decoração dele, né? Isso já tem que estar embutido nos seus custos, o espatulado do bolo, o butter cream e tal. Vai ser diferente o valor se o cliente quiser flores, se o cliente quiser macarrão, se o cliente quiser uma decoração de isomalte, de folha de arroz, de papel de açúcar, do que for. Né? Que aí isso você vai ter um custo extra, uma mão de obra a mais. Isso precisa ser repassado sempre para o seu cliente. Então, isso precisa estar escrito lá. Mas se você for fazer esse cardápio virtual, lembra de descrever isso, né? Esse é o valor para um bolo sem nenhum tipo de decoração, né? Só espatulado. Um bolo espatulado. Isso. E outra coisa, por exemplo, muitas vezes eu entro no Instagram das nossas alunas, de forma geral, mais para ver como tá indo as coisas, né? E a gente gosta sempre de estar acompanhando a evolução e tal. E assim, muitos dos perfis que eu entro, eu me coloco na posição de cliente e falo assim, de quem que eu tô comprando? E aí eu começo a rolar o feed, eu só vejo bolo, fatia, recheio, bolo, fatia, recheio. Nunca tem a pessoa. Não tem a pessoa. Então, assim, lembra que o cliente, ele não está comprando de um bolo, ele está comprando um bolo de uma pessoa. Então, posta foto sua com um bolo, posta foto sua fazendo um recheio, mas é importante ter a sua fisionomia no seu perfil. Porque muita gente fala, eu vou postar as fotos do meu bolo e vou aparecer no Stories. É legal fazer isso? Mas não esqueça de também ter uma foto sua no feed. Porque é legal a pessoa saber de quem ela está comprando. Então, uma foto sua com um bolo, às vezes só uma foto sua num ambiente legal. Tudo isso daí traz mais engajamento e traz mais benefício para o cliente que está comprando. Que ele está visualizando ali com quem ele está falando, né? É porque é diferente de quando o cliente vai lá na sua dia comprar um bolo. Ele vai lá, ele tem um objetivo final que é comprar aquele bolo que tem na sua dia, entendeu? Ele não tá pensando num... A marca é conhecida. A marca é conhecida, mas ele também não tá pensando assim que ele quer algo diferenciado. Ele não tá esperando uma experiência diferenciada. Ele sabe que ele sabe o que ele vai receber quando ele entrar lá na sua dia. Ele sabe que ele vai comprar aquele bolo lá de mousse de leite ninho, vai levar para casa, pronto, vai comer vai pôr a velhinha em cima, vai cantar parabéns e pronto, acabou. Ele sabe que é isso, ele sabe que é uma empresa e ele sabe sempre o que esperar daquela empresa. Da gente não.
né? Da gente é importante ele saber que ele tem um carinho especial, que a gente tá pensando na festa dele. Que tem todo um estudo, um trabalho, tem a nossa personalidade embutida naquilo. Então é importante seu cliente saber disso. E o cliente precisa conhecer você, né? Você falou pra mim que tem vergonha, é bom perder Morro de vergonha. É bom essa live Porque- aqui, você já vai perdendo vergonha. Vai fazer Porque eu nosso até escolhi a confeitaria. Eu falei, não, eu vou lá na cozinha, ninguém me vê, eu não tenho Faz muito comida. contato. Aí chega a gente com esse papo de que você tem que É. se mostrar. Caramba! Vou falar um negócio pra você que pode ser que vire uma chave pra você. Eu morria de vergonha. Isso é difícil. Eu morria de vergonha. Eu não aparecia nos meus stories, eu não aparecia no meu feed. O cliente falava comigo, ele tava falando com a Cake Lover, que era o meu nome que tinha ali em cima. Quando eu ia entregar para o cliente, eu não conseguia nem falar com o cliente, de tanta vergonha que eu tinha. Nossa, gente, é eu agora. E muitas vezes a gente ia entregar Eu pedia pra o ele bolo, entregar. a Bru ficava no carro e falava assim, vai lá, amor, entrega pra mim. Aí eu descia, tal, e entregava. E a pessoa nem via a Bruna, nem sabia. Nossa. Ela estava recebendo um bolo da Cake Lover, mas nem sabia. Assim, Mas eu morria quando ela eu tinha- tinha que entregar o bolo, né? Eu preferia, porque eu mandava muito bolo de Uber, eu preferia mandar de Uber, de motorista. E quando eu tinha que entregar, cara, esse contato que eu tinha que ter com o cliente, pra mim era muito difícil, eu tinha muita vergonha. Assim, eu não aparecia em nada. Pra eu aparecer nos stories, olha, eu só comecei a aparecer nos stories em 2018, que o pessoal do Mais Você me selecionou lá para participar, e eu tive que fazer um vídeo para eles. Eu falei, legal, vou ter que falar. Aí que eu descobri. Foi meio obrigada, né? Mas assim, eu morria de vergonha, não aparecia em nada, ninguém me via. Ninguém me via. Então, assim, já põe isso na sua cabeça. Igual aquilo que a gente estava numa imersão esse final de semana de empresa mesmo, né? Para empreendedorismo. Para empreendedorismo. E com o Marcos Marques. Ele falou uma coisa que ficou muito, 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 muito na minha cabeça. Quanto mais você fala que você não é capaz de fazer alguma coisa, quanto mais você fala alguma coisa para você, mais aquilo se torna realidade. Então você fala assim, eu tenho vergonha, eu não consigo aparecer, eu não consigo aparecer, eu não consigo aparecer, eu não consigo aparecer. Aquilo vai se tornar uma verdade para você e você não vai conseguir aparecer, porque tá na sua cabeça. Quanto mais você fala aquilo para você, maior a chance daquilo acontecer de verdade. Exatamente. Então, é aquilo, né? Pensamentos atraem a realidade. Por isso que a gente fala, é bom sonhar. E porque aquilo que você fica pensando e sonha, aquilo qualquer hora acontece. Então, você fica pensando que você não pode, realmente você não vai poder. Agora, quando você começa a pensar ao contrário, aí você pode. Então, bora fazer stories, postar foto no feed, aparecer. E vai fazendo aos poucos, não precisa ser um monte, assim. Igual a Bru, sei lá, ela deve fazer 50, 60, 70 stories por dia, não sei. Então, ela tem uma facilidade muito grande. Muito mais do que eu. Hoje. Né? Mas é algo que você vai fazendo aos poucos. No começo é desconfortável, você não vai se, sabe, sentir tão ali, mas vai fazendo aos poucos. Uma hora você não quer falar inicialmente, posta uma foto com alguma frase, aí aos poucos você vai dar um oi e tal. E você Ou vai então quebrando. vai mostrando a sua produção e falando, porque só de falar, de colocar a sua voz ali, já vai te dando uma coragem um pouco maior. Então assim, gente, olha, hoje eu fiz minhas compras e tal. Vocês sabem qual que é a diferença de manteiga e de margarina? Olha, tá aqui, vou te mostrar qual tipo de manteiga que eu trabalho. Aí você vai lá, mostra, blá, blá, blá. Né? Você sabe? Porque é legal, o cliente gosta de ver o nosso bastidor, ele gosta de ver que tipo de produto. Se eu te contar, você nem acredita que eu tenho tudo isso escrito. Eu tenho tudo escrito. Eu já fiz, eu já escrevi. Vou postar uma coisa diferente de margarina e manteiga. Vou mostrar a diferença de chocolate para o fracionado. Só que eu não tenho. Chega na hora, eu me arrumo, eu coloco o celular aqui e eu falo, depois eu faço. Aí eu nunca faço. Não, Então, vai lá e faz. A gente já vai começar um compromisso com você hoje, tá? Ai, meu Deus. Vai fazer o story hoje. Eu quero ver. Você pode me marcar bem pequenininho lá. Você não precisa nem mostrar bem pequenininho lá, só pra eu te achar e eu assistir. Mas eu quero que você comece isso hoje. Começa aos poucos. Faz 5 hoje. Faz 10 amanhã. Faz 15 depois. Porque aí vai começar, né, a criar uma coisa
mais fácil para você. Porque se você não faz, você não vai conseguir nunca fazer, né? Outra coisa que eu escutei, tô com várias frases assim, impactantes na minha cabeça, porque eu acabei de ser de negócio, né? Quanto mais consistência você fizer o óbvio, mais fácil a perfeição chega, né? Então, assim, faço o óbvio com consistência. Então, assim, lá eu faço. Uma hora aquilo vai ficar tão natural para você que você vai falar, putz, olha o que faço. Se você falasse para mim 2 anos atrás, né? Não, um pouco mais, né? Uns 3 anos atrás que eu estaria aqui nessa posição hoje, falando com um monte de gente e me posicionando tão bem com tanta gente, eu não ia acreditar em você, que eu ia falar, cara, um monte de vergonha. Imagina, nunca eu vou falar desse jeito com as pessoas. Eu tenho muita vergonha. Então, assim, isso vem do treino, né? Quanto mais você colocar isso em prática, melhor vai ser. Então, daqui a um ano, se você começar hoje a fazer com consistência, daqui a um ano, isso vai estar muito natural para você. Muito. Tá, eu vou fazer. Perca a vergonha Perca a vergonha. e marca a gente pra gente te ver e a gente quer ver isso acontecer. Então... E assim, de tudo, Jaque, o que a gente espera realmente com todos os alunos nossos é que vocês tenham muito sucesso. A gente faz o curso pensando nas pessoas e você vê o tanto de conteúdo que tem no curso e tudo mais. A gente faz o curso porque a gente quer ver as pessoas tendo sucesso e a gente quer saber do seu sucesso, a gente quer ter essa informação. Então, quando você tiver sucesso, quando as coisas acontecerem, a gente quer que você retorne falando pra gente, olha só, eu comecei, eu não tinha nada, pensando em montar um negócio, olha só o que eu tô fazendo hoje, olha o tanto de encomenda que eu tô tendo. Então, isso daí pra gente é a maior realização. Então, ter essa história sua, por isso é a nossa dedicação de estar conversando com você, de estar conversando com as pessoas, porque ver isso se realizando pra gente é a melhor recompensa que tem. Então, a gente nunca vai desistir dos alunos, a gente vai estar aqui dando um apoio, falando para você botar sua cara para jogo, falando para você aparecer, falando para você fazer as coisas, porque a gente sabe que se você fizer isso, as coisas vão acontecer, sabe? Então, vai lá e faz acontecer. E trate isso como um negócio, né? Que era uma outra mentalidade que eu não tinha. Que hoje, assim, aprendendo tanta coisa, porque hoje eu consigo estudar além da confeitaria, né? Hoje eu consigo entender vários fatores. E assim, já trate desde hoje isso como um negócio. Assim, eu não sou uma boleira que tô aqui fazendo um bolinho em casa, né? Já trate como um negócio desde já. Use sempre as planilhas que a gente te dá lá como apoio. Então tem planilha do FIE para você colocar preço no bolo certinho, você vai fazer o preço do bolo. Usa a planilha de gerenciamento de fluxo de caixa. Tenha isso tudo planilhadinho. Então já começa a tratar isso como um negócio, começa a criar esses processos de mensagem para os seus clientes. Então tenha tudo descrito. Aproveita, você vai começar em janeiro, aproveita esse mês para fazer tudo isso certinho. Putz, quando um cliente chegar em mim, o que eu preciso falar para ele? Que tipo de pergunta que eu preciso perguntar para ele? Então, vou lá, escreve, e aí você vai criando um roteirinho. Então, o cliente chegou para você, oi, boa tarde, Bruna, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, como que eu posso te ajudar hoje? Qual o tipo de festa? Aí você já vem com aquele monte de pergunta. Para eu te ajudar um pouco melhor, eu vou te fazer algumas perguntas para você poder me responder e eu fazer um orçamento um pouco melhor para você. Orçamento não, como que a Ju Franzeiros falar? Que não era orçamento? Eu vou lembrar, depois eu falo. Para eu fazer assim o seu projeto um pouco melhor. E aí você vem com todas as perguntinhas para o cliente. E aí ele já vem falar, nossa, que atendimento diferenciado, diferente da boleira que eu compro aqui, minha vizinha, que cobra, sei lá, que R$20 o quilo do bolo. Né? Então, assim, já trata isso desde o início como uma empresa. Assim, eu sou uma empresa, eu sou uma empresária. Eu não estou fazendo bolinho no fundo do quintal da minha casa. Tá? Eu tenho uma mentalidade que eu estou aqui e onde eu quero chegar. Porque aí você consegue ter muito mais sucesso. Okay. Cria um roteiro de perguntas padrão no WhatsApp e deixa salvo num bloco de notas. Assim que o cliente entrar em contato, você cria facilidades.
Ah, se ele responder isso, eu mando isso. Se ele responder aquilo, eu mando, sabe, outra coisa. A pergunta inicial que eu sempre faço de roteiro é essa. Já cria esses blocos padrões, que isso vai facilitar o seu atendimento, vai facilitar bastante aí as coisas na tratativa com o cliente. Sim, entendi. Essa é uma coisa que eu preciso mudar mesmo, porque eu tenho essa mentalidade de eu tô. Quer dizer, eu tô mudando isso, né? De pensar que eu só faço um bolinho em casa. Eu tô tentando criar essa coisa de agora eu sou uma empresária. Então, É é isso. até É isso. que mudou com vocês, que antigamente eu sempre fui muito boa em seguir receita. Aí hoje eu tô mudando para isso de eu preciso entender o que cada coisa funciona para não seguir uma receita, mas para ser eu, né? Para ter a minha personalidade em cada coisa. Sim, Perfeito. perfeito. É E isso mesmo. assim, o ponto mais. O ponto mais importante, o passo mais importante, você já fez e você já deu. Que é o que? Você tem consciência disso. O duro é quando a gente não tem consciência. A gente fala, ah, não, isso daí não vale, isso daí eu não sou assim. Ou, ah, não, quando eu quiser eu faço, mas você tem um bloqueio e às vezes você não consegue enxergar. Mas pelo que a gente está conversando, não, você realmente sabe. Você está dizendo, ó, realmente eu tenho dificuldade de aparecer, eu tenho um bloqueio de me tratar como uma empresária. Então, você sabe desses pontos. A partir do momento que você sabe qual é a solução, você sabe qual é a tratativa. Não vai ser assim, um clique de mágica que as coisas acontecem, mas com dedicação e esforço e constância, de repente isso está natural. E o seu cliente vai ver isso, né? É bom que o cliente consiga nos enxergar dessa forma. Porque se ele te enxergar como, ah, legal, a Jaqueline é uma empresa, eu tô comprando de uma empresa, eu não tô comprando de uma confeiteira que faz um bolinho dentro de casa, ele começa a ver mais valor no seu produto. Né? E você não vai ter aquele tipo de problema de, ai, mas me dá um desconto. É claro que sempre vai ter cliente que tem desconto, não tem jeito. Mas você sempre vai conseguir se posicionar de uma maneira melhor. Não vai chegar ninguém em você e falar assim, ah, mas eu te compro a matéria-prima, você faz bolo pra mim? Isso, quem recebe esse tipo de pergunta é quem não sabe se posicionar. Porque se você souber se posicionar, eu sou uma empresa, eu vendo meus bolos, eu ganho dinheiro com isso, ninguém vai chegar em você falando isso, né? É diferente, né? O tipo de E se tratativa já vai chegar, ser. você E já se sabe chegar, também como... você já sabe. Não tem ali de falar. Perder o medo de falar não, né? Isso é o mais Eu importante. tenho muito, muito, né? Eu geralmente não falo, eu sempre dou um jeitinho. Ah, a gente dá um jeitinho. E acho que tem umas 2 semanas que me perguntaram, ah, se eu te der os ingredientes, você faz? Eu, nossa, vamos ver. Não na hora. Mas isso você tem que... você vai ver que com o tempo você vai ficando mais experiente. Lógico, isso vai acontecer. Aos poucos você vai falando... Acho que não é que você vai falando mais não do que sim, mas o não começa a ficar muito presente, porque você começa a se impor realmente, né? E fazer as coisas também, além de você estar fornecendo um produto, do outro lado, a pessoa está recebendo um produto. E ela está recebendo algo que é muito valioso. E é isso que você tem que se posicionar, né? Você está fornecendo algo que é fantástico. E aí é onde você coloca a sua postura de empresa e realmente a pessoa do outro lado enxerga isso. É pensar assim que o cliente precisa de você, né? Ele precisa de você, ele precisa do seu trabalho, porque se ele não precisasse, ele entrava lá na cozinha e fazia o bolo, né? Então ele precisa do seu trabalho, né? Você não é uma mera, nada, ele precisa. Então tratar isso como se fosse um negócio mesmo, né? Porque é um negócio. E criar realmente essa mentalidade na sua cabeça, porque aí você sabe onde você quer chegar, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia no Brasil muitos e muitos negócios de sucesso, né? De pessoas que começaram a fazer bolo em casa e que hoje são cases de sucesso aí no Brasil, né? Que tem negócios de sucesso no meio. Então, é bom a gente pensar assim, saber onde a gente quer chegar, sempre.
sei. Vou. A gente tá meio que caminhando pro final, mas diga pra gente se tem alguma outra pergunta, algo mais que você gostaria que a gente se aprofundasse, alguma outra coisa que a gente poderia te ajudar aí. Olha, não sei, eu acho que o que mais estava me quebrando a cabeça era isso. Era em relação a montar o cardápio, né? Que eu vou começar agora do zero, montar o cardápio, migrar do. Não, vai lá. Ah, é que a Lolo começou a chorar. Deixa a Bru. Ah, aqui. Calma aí, só um minutinho, Jaque. tá bom. Não tá chorando, ela tá dando aqueles gritos de falar. Ah, Ela tá tá. com paz. Ela tá com a Thaís. Ai, meu Deus. Pronto. Já. Então é isso. Que era a minha dúvida era essa migrar, né, de sair do quilo e ir para fatia. E o Instagram, que é o meu maior medo até então. Mas se torne presente no Instagram. Hoje, acho que o Instagram é uma grande ferramenta e a gente tem que tirar proveito dela, né? E vendendo produto físico, ele pode ajudar muito. Então, não tenha receio e tire proveito da ferramenta que você tem. E quando a gente fala de Instagram, por exemplo, tire proveito das ferramentas de inovação que ele tem. Então, por exemplo, usa muito o Reels, porque ele tem uma entregabilidade maior, faz bastante stories. Então, usa enquete. todas essas ferramentas que tem no Instagram, utiliza que isso vai ajudar a você atrair. E não fica muito ligada. No começo, normalmente, a gente fica muito ligado e conectado assim, nossa, mas tem poucas pessoas visualizando. Ah, mas eu tô falando para pouca gente. Não importa. Quando foi a última vez na sua vida que você convidou para 10 pessoas estar parada e te assistindo e você falando? Então, se tem uma, duas, três, quatro, não importa, 100, 200, ou então aqui a gente está quase 700 pessoas vendo, não importa. As pessoas estão dando atenção e você está fornecendo conteúdo de qualidade, sabe? Isso que é o mais importante, independente do número de pessoas. Então, só faz acontecer aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Manda ver, quero ver hoje, você me marca. Viu? Vou marcar, Não, vou fazer. Ela já tem os bom. scripts. A gente já colocou. Já tá mais bom. Já, agora tá muito fácil. Aí, ó. Quero ver já. Sabe que montar o calendário, isso daí se chama calendário de postagens. Ou calendário de assuntos de stories. Isso daí é legal. E você já, pelo que você está falando, você já é uma pessoa organizada para isso. Agora só faz isso daí na prática acontecer. Só bota em Tá prática. bom. Só bota em Só prática. isso. O seu Só objetivo isso. hoje é botar isso em prática. Manda ver. Nada a ver. Tá ok, eu vou fazer. Não adia. Não adia. E não, sabe, não fica postergando, falando, não, eu vou começar ano que vem. Não, tem que começar agora. Não fica postergando. Meus planos também eram começar no Instagram só ano que vem. Eu ia ficar tipo. Agora. Começa É agora. bom porque as pessoas já vão acompanhando o seu início, né? Eles estão acompanhando a estaca zero. Né? Você vai contar toda a sua história, desde o começo. Isso é maravilhoso. Aí você coloca no destaque, você faz uns stories falando da sua história e tudo mais, e você coloca no destaque lá a minha história inicial. Aí a pessoa vê, já começa a ter conexão. E às vezes você começando agora, começando hoje, talvez tem pessoas que vão se conectar e de repente vai encomendar um bolo, vai entrar em contato, nossa, eu gostaria, tal. Às vezes o que você estava tendo plano para poder fazer ano que vem já antecipa para agora. Então, Sim. Não perde tempo não. Tá aí, a coisa está acontecendo. Tá bom, eu vou fazer. Tá certo. Foi um prazer enorme falar com você. Prazer foi meu. Espero que a gente tenha conseguido, né, sanar suas dúvidas. Ter te ajudado. Ter te ajudado realmente. Demais. Né, fazer isso aí decolar.
Com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade, é um prazer ter vocês como professores, é incrível. Eu não tenho nem palavras para agradecer, Bruce, de verdade. O curso é maravilhoso, eu estou muito feliz e agora eu estou com a coragem que me faltava na cozinha, né? Aquela insegurança que eu tinha de, pelo menos, transportar um bolo, hoje já é quase zero, né? Tem aquele frio na barriga, mas eu falo, não, tá tudo certo, vai chegar inteiro e tá chegando. Os que eu fiz esses dias deu tudo certo. Então, eu queria muito agradecer a vocês. Vocês são demais. Obrigada, bom, Jaque. A gente fica muito feliz que esteja sendo proveitoso para você, mas a gente quer realmente a sua história de sucesso. Exatamente. Ah, obrigada. Manda ver aí, não esquece que o céu é limite e bora trabalhar, que eu tenho Bora. certeza que o sucesso chega. Exatamente. Faz acontecer. Tá bom? Muito obrigada. Valeu. Um beijo, ótima Beijo. semana aí. Para vocês Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, essa foi a nossa primeira live de consultoria. Para quem tá boiando aí, não sabe o que tá acontecendo. Na última turma do Beabá do Brasil 5.0 que a gente abriu no dia 9 de novembro, as 50 primeiras pessoas que adquirissem o curso, e isso aconteceu em menos de 30 segundos. Para quem tá aí, nossa, mas eu não consegui. Foi muito rápido. A galera que conseguiu esse espacinho foi muito rápido, foi menos de 30 segundos. Então, essas 50 primeiras pessoas ganharam 1 hora de consultoria em live aqui comigo e com o Fernando para tirar a dúvida que tiver, tá? Não importa o que a pessoa perguntar, a gente vai tirar. A gente vai ter outra hoje às 2 da tarde. Então, todos os dias, às 10 da manhã e às 14 horas, a gente tem essa live de consultoria com os nossos alunos. E a gente convida vocês a assistir, porque a dúvida deles pode ser de vocês também.